Olá pessoal, vou gravar mais um tutorial aqui sobre limites, foi solicitado lá no Lava. É o seguinte, vamos ver aqui esses três exercícios que nós temos aqui. Então aqui o nosso primeiro exercício é um exercício sobre limite no ponto, né? Então eu tenho aqui a função x² menos 4 sobre x² mais x menos 6, com x tendendo a 2. Beleza? A primeira coisa que nós devemos fazer é fazer a investigação numérica acerca para qual valor a minha função está indo quando x tende a 2. Vamos para as planilhas. Aqui, já estou com a minha planilha aberta. Então, vou colocar aqui a funçãozinha. A função vai ser... Vamos ver aqui. Só para ter a referência, né? Essa que eu estou escrevendo aqui não faz conta nenhuma, é só para eu lembrar qual que é a função. X² menos 2, x² menos 2 mesmo, deixa eu ver aqui, não, x² menos 4, né? x² menos 4 divididos por x² menos x mais x menos 6, mais x menos 6, x menos 6. Ok, muito bem. E ela indo para 2, né? Então, agora o que eu preciso fazer? Eu já tenho minha planilha toda organizada, né? Já está aqui com os valores do incremento, né? Decrescendo, né? De 1 até 0,0001 e a mesma coisa tanto pela esquerda quanto pela direita. Agora eu vou mudar a expressão da função aqui. Então, a expressão da função vai ser o valor aqui, tá certo, e aqui eu preciso arrumar. Bom, vou fazer ela inteira aqui, né? Vou fazer ela toda. Vamos lá. Igual o quê? O x ao quadrado menos 4, fecha parênteses, dividido por, vou abrir parênteses, outro x ao quadrado mais x menos 6. Parênteses, esqueci de abrir aqui. Bem, já foi feito aqui para mim, então eu já tenho, ó, a função começa com 0,75 quando o x está em 1, ou seja, 2 menos 1, que dá 1. E assim, na medida em que meu x vai se aproximando de 2, ou seja, vai estar indo para 1,9999, a função está indo para 0,79999963. É isso pela esquerda, né? Ou seja, por valores menores do que 2. Agora vamos colocar aqui, já está certo, também está indo para 2, mas por valores maiores do que 2, né? Começa em 3, vai até 2,00001. E vamos mudar aqui também a minha função. Vamos colocar a função que a gente está estudando. Então, aqui vai ser igual, abre parênteses, esse valor para x² menos 4 divididos por esse valor ao quadrado, este valor, menos 6. Aí. De novo, esqueci alguma coisa. Ah, fechei e abri parênteses duas vezes aqui, então tem parênteses a mais. Bom, aqui ele não vai calcular. Será que é porque está indo para 0? Pode ser.
O denominador está ficando nulo ali, né? Ué, o que aconteceu? Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Menos 6. Agora sim. Muito bem. Foi. Tá certinho, né? Aqui eu coloquei o underline em vez do menos. Então tá feito, pessoal. Olha, o que eu posso ver aqui? Que a minha função, quando ela se aproxima de 2 pela esquerda, o valor da função, o x se aproxima de 2 pela esquerda, o valor da função vai para 0,7999963. E quando a função se aproxima o meu x se aproxima de 2 pela direita, por valores maiores que 2, a função está indo para 0,8. Bom, dá para ver que aqui vai para algo muito próximo de 0,8 e aqui também vai para algo muito próximo de 0,8. Então, já posso ter aí a ideia de que provavelmente o valor da minha função vá para algo próximo disso, né? Muito bem, feita essa parte, agora nós vamos para o cálculo algébrico. Então vamos ver aqui como que eu vou trabalhar com essa minha função. Bom, a primeira coisa que nós vamos notar aqui é o seguinte, né? Eu vou ter é, que olhar para as duas expressões, tanto no numerador quanto no denominador, e se eu tenho algum impedimento aqui, né, eu vou ter que fatorar as duas expressões. Bom, a primeira expressão, nós vamos lembrar que isso aqui é um produto notável, né? Então, vamos escrever aqui a seguinte anotação. A anotação que eu vou fazer. Que esse x ao quadrado menos 4, ele na verdade pode ser escrito como x menos 2 vezes x mais 2, certo? E a segunda expressão, a do denominador, ela pode ser escrita como, então, x ao quadrado mais x menos 6. Ela pode ser fatorada também, né? Ela pode ser fatorada como x mais 3 e x menos 2. Ah, professor, como é que você descobriu isso aqui? Bom, você vai ter que resolver uma equação, né? Você tem que resolver a equação x ao quadrado mais x menos 6 igual a zero. Vai descobrir que eu tenho duas, duas raízes aqui, né? Uma raiz vai ser o menos 3 e a outra raiz vai ser o 2, certo? Você tem que resolver esta equação para descobrir quem são estas raízes aqui, né? Ou ter a intuição de verificar que, por exemplo, menos 6 é algo que eu vou poder dividir por menos 2 menos 2 3 menos 3 6 menos 6. Né? E aí testar esses valores para verificar qual deles vai zerar esta minha expressão. Né? Aqueles que zerarem a expressão vão ser justamente as raízes que vão poder ser colocadas aqui no lugar do x. Tá bom? Bom, então, feito isso, agora eu posso olhar para essa minha fração e substituir no lugar da expressão do numerador x menos 2, x mais 2, e na expressão do denominador eu posso substituir a expressão x mais 3 e x menos 2. Então, vamos ver aqui. Então, eu vou ter limite de x ao quadrado menos 4 sobre x ao quadrado mais x. 6 com x tendendo a 2. Isto vai ser igual a limite do que? No numerador nós temos x menos 2 vezes
x mais 2 e no denominador nós temos x mais 3 sobre x menos 2. Tudo isso com x tendendo a 2. Bom, uma vez que x tender a 2 significa que x é diferente de 2, tá? Então, sendo x diferente de 2, eu posso cancelar esses dois fatores iguais que estão presentes nesta fração, tá? Então, eu posso cancelar o x menos 2 aqui com o x menos 2 aqui, certo? Bom, então, quando eu olho para o limite de x tendendo a 2, agora a minha expressão sendo diferente de 2, né? O x tender a 2 é x diferente de 2, ele está muito próximo de 2, mas não vai ser 2, né? Então, eu posso olhar para x mais 2 e x mais 3. E aí, eu posso fazer a substituição direta, tá? Uma vez que eu acabei removendo a indeterminação que estava ocorrendo aqui no meu denominador, então agora eu posso fazer uma substituição direta e quando x está próximo de 2, x mais 2 está próximo de 4. E quando x está próximo de 2, x mais 3 está próximo de 5. Ou seja, 4 sobre 5, 0,8. Né? Então, o que isto quer dizer? Isto quer dizer, finalmente, então, que o limite de x tendendo a 2 da função x ao quadrado menos 4 sobre x ao quadrado mais x menos 6, que quando x tende a 2, x ao quadrado menos 4 sobre x ao quadrado mais x menos 6 tende a 0,8, certo? O valor da função não vai ser 0,8, ele está tendendo a 0,8, tá? Então é uma afirmação diferente. Né? Dizer que a função é 0,8 quer dizer que se você em x igual a 2, você calcula o valor aqui de x igual a 2 e você vai obter 0,8, mas a gente sabe que isso não pode acontecer. O que vai acontecer é que quando x está tendendo a 2, esta minha função ela vai se comportar como a função x mais 2 sobre x mais 3. Tá? Então, a gente está estudando comportamento de função. Né? Então, próximo do 2, né, para valores diferentes de 2, a função x ao quadrado menos 4, x ao quadrado mais x menos 6 se comporta como esta daqui. E no x igual a 2, no x igual a 2 ela não está definida, certo? Então é isso, a gente achou aí os resultados. E vamos dar uma olhada no gráfico dessa função, lá no GeoGebra, para a gente ver como que fica a aparência dela. Vamos ver aqui no GeoGebra como que vai ficar o gráfico da minha função. Então, a minha função é o seguinte, f de x igual, abre parênteses, aqui eu tenho x ao quadrado menos 4, x ao quadrado menos 4, divididos por x ao quadrado mais x menos 6. E essa função. Deixa eu ver aqui. Mais x menos 6. Mais x menos 6 é essa função. Então tá aqui, ó. Essa vai ser a minha funçãozinha. A princípio, parece que eu não tenho nenhum problema nela. Sim, mas é que o GeoGebra ele não plota, tá? Ele não plota uma descontinuidade. Ele vai plotar sempre uma continuidade normal, tá bom?
Então, ó, na verdade, a minha função, ela vai, quando o x vai se aproximar de 2, né, ela vai ter essa aparência. Veja que se eu fizer uma g de x igual x mais 2 divididos por x menos x menos 3, que ficou lá? X mais 3, né? X mais 3, x mais 3. Ó, tá vendo como a função azul, ela se sobrepõe à função vermelha? Vendo, ó? Ó, essa é a função x mais 2 sobre x mais 3. E essa é a função x ao quadrado menos 4, x mais 2 mais x menos 6. Certo? Então, quer dizer que as funções ela têm o mesmo comportamento. Qual que é a diferença? A diferença é que esta daqui ela vai ter um problema no x igual a 2. Tá? Se você fizer esse estudo usando o aplicativo que eu preparei lá no AVA, você vai ver que vai aparecer uma bolinha vazia exatamente nesse pontinho aqui. Tá bom? Mas isso me diz, né, que ó, as funções elas têm o mesmo comportamento. A única diferença é que no x igual a 2, eu vou ter um problema nesse denominador. Esse problema não acontece aqui, mas aqui vai ter. Aqui eu tenho outro problema, né? Eu tenho um problema no x igual a 3, né? Esse problema ele continua acontecendo nas duas, nas duas ah, funções, tá bom? Então veja que agora não se deixe enganar, porque assim, o GeoGebra ele faz uma interpolação, tá? Então quando ele faz a interpolação, não dá para ver que está faltando, né? Tem um furinho aqui, tá? Então, só lembrando, tá? A ideia de fazer o gráfico aqui é mostrar que, no final das contas, as funções elas se comportam da mesma maneira. O único problema é que esta daqui vai ter problema no x igual a 2, porque não está definida. Tá? Se eu colocar x igual a 2 aqui, vai dar zero. Né? Certo? Então, perfeito. Agora vamos para o próximo exercício. Vamos pegar aqui e para voltar para a nossa cena aqui dos slides. Bom, o próximo exercício é um problema de trabalhar com a verificação de continuidade dessa minha funçãozinha aqui. Ó, né? Então, limites laterais e continuidade. Tá? Nos limites laterais, a gente vai estudar agora, tá? E vamos só verificar que lá no cálculo numérico, o que acontece quando você se aproxima pela direita e pela esquerda tem que ser diferente, né? Porque pô, valores menores do que um eu vou ter essa função. Valores maiores do que um eu vou ter essa funçãozinha aqui, tá bom? Então vamos voltar lá para a nossa planilha para a gente trabalhar com ela. Vamos mudar aqui e ir lá para a planilha. Então vamos ver, na nossa planilha eu tenho o seguinte. Muitas janelas abertas aqui vai ficar meio pesado. Então vamos mudar a expressão aqui. A expressão da minha função ela vai ser um pouco diferente, né? É x ao quadrado menos 1, x menos 1, x ao quadrado menos 1, x menos 1. Então, vou ter x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Isso quando eu me aproximo pela esquerda. E no outro caso vai ser 3. Tá? E eu estou me aproximando de x igual a 1. Aí. Muito bem, então vamos mudar aqui a expressão. Então, pela esquerda, valores menores do que 1, a minha função é um pouco diferente. Né? Minha função, vamos aqui, é igual o quê? X ao quadrado menos 1 divididos por x menos 1. Ok? Então vamos ver. Ó.
Quando eu me aproximo, então, de um pela esquerda, ou seja, valores menores do que um, minha função está indo para 1999, certo? Agora, quando eu me aproximo aqui da minha função pela direita, ou seja, valores maiores do que um, ela é constante, igual a 3. Ela é constante igual a 3, ou seja, tudo vai ser 3 aqui, certo? Vai ser tudo 3. Ora, se vai ser tudo 3, já dá para ver que os limites laterais são diferentes, né? Certo? Ou seja, na medida em que eu vou pela esquerda, essa expressão aqui, x ao quadrado menos 1, x menos 1, está se aproximando de 2. E quando eu vou pela direita, a minha função é uma função constante, igual a 3. Então, os limites laterais vão ser diferentes, certo? Então, vamos agora ver a parte algébrica disso. Vamos olhar aqui para a parte algébrica e ver se a gente chega nesse resultado, né? Então, vamos lá. O que eu vou ter aqui? Então, vamos ver. Eu vou ter que estudar, então, os limites separadamente, né? O primeiro limite para essa funçãozinha aqui, que é x ao quadrado menos 1, x menos 1. Então, eu vou ter o limite quando x tende a 1 pela esquerda, ou seja, valores menores do que 1, de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. De novo, aqui no numerador eu tenho um produto notável, que é x menos 1, x mais 1. Tudo isso divididos por x menos 1. Tá? Eu não gosto de esquecer de colocar essa parte do limite aqui. Vamos afastar um pouquinho e escrever direitinho aqui, tá? Então, isso aqui é limite. Limite quando x tende a 1 pela esquerda. Okay? Bom, então já dá para ver que eu tenho dois fatores que são fatores comuns, tanto aqui quanto aqui. Aqui, quando eu elimino o fator, vai ter que sobrar 1, certo? E aí, finalmente, então, limite quando x tende a 1 pela esquerda dessa expressão vai ser igual a somente x mais 1. Agora eu já não tenho mais nenhum problema no denominador, né, na expressão da minha função, não precisa ser exatamente no denominador. Né? Eu poderia ter um problema dentro de uma raiz par, uma raiz quadrada, por exemplo, que não pode receber números negativos. Eu poderia ter um problema também dentro do logaritmo, né? No escopo do logaritmo, eu também poderia ter problema. Tá? E aqui, em particular, eu vou ter uma indeterminação que está sendo causada pelo denominador onde eu tenho x menos 1. E quando x tende a 1 aqui, isso daria zero. Né? Agora que eu removi essa indeterminação, eu posso simplesmente dizer o seguinte: quando x está se aproximando de 1 pela esquerda, x mais 1 está se aproximando de o quê? 1 mais 1, que vai me dar 2. Certo? Então, quando eu me aproximo pela esquerda, a minha função está se aproximando de 2, certo? Certo? Como foi explicado no outro exemplo, tá? Veja que são duas coisas diferentes, pessoal, tá? Olha, aqui é x ao quadrado menos 1, x menos 1. Esta é uma função. X mais 1 é outra função. O que isso aqui quer dizer é o seguinte, que para valores diferentes de 1, esta função se comporta como esta. Mas em x igual a 1, elas não são iguais. Certo? Por quê? Porque essa daqui pode receber x igual a 1, esta não. Certo? Então elas são diferentes nesse ponto aqui. Mas fora dele, elas se comportam da mesma maneira. Beleza? Então elas não são iguais. Elas só têm um comportamento semelhante quando você está com valores diferentes de 1. Bom, e isso quando eu estou me aproximando de 1 pela esquerda. E pela direita? Limite quando x tende a 1 pela direita. Ou seja, valores maiores do que 1. Limite de 3. Olha, mas 3 é uma função constante, você pode vir pela direita, pela esquerda, para onde você quiser. A função vai ser sempre 3. Função constante, o limite é o próprio valor que está aqui, né? O próprio valor da função. Né? Então é igual a 3. Certo? Então dá para ver o seguinte, ó, a função é contínua ou não é contínua? Não é, né? Porque quando eu vou por um lado, a função vai para 2. Quando eu vou pelo outro, a função está em 3.
Né? Vamos ver como é que fica o gráfico dessa função? Vamos lá para o GeoGebra de novo, fazer o gráfico dela. Aí você pode você pode ter duas opções, se você quiser, tá? Você pode fazer o gráfico de uma e de outra e ver que naquele ponto as coisas não estão, né, os valores da função não estão indo para o mesmo ponto, né? Uma abordagem seria fazer, por exemplo, vamos chamar aqui, por exemplo, de x ao quadrado menos um. Opa, se não. X ao quadrado menos um. Ok? E quando vai por um lado, né? Ou seja, quando eu estou indo estou me aproximando de um pela esquerda, a minha função vai fazer isso aqui, ó, né? Aí ela só me interessa até aqui o 1, né? E o que que acontece quando essa função é igual a 3? Opa, posso colocar assim, certo? 3. Daí ela, a partir de 1 aqui, ó, ela estaria. Isso fica um pouco difícil de ver, né? Mas vamos ver como a gente pode fazer isso no GeoGebra de um jeito um pouco mais interessante. Posso fazer assim, ó. F de x. Aliás, vou até colocar. Bom, talvez dê para fazer assim, vamos ver. Igual C. É, deixa eu ver aqui. X. Acho que eu posso fazer assim. X ao quadrado menos um. Olha. X ao quadrado menos um sobre x menos um. Se x menor do que um. Acho que talvez eu tivesse que trocar a ordem desse carinha ali. E, caso contrário, 3. Não, acho que eu tenho que trocar essa ordem aqui. Eu tenho que trocar aqui. Eu posso fazer assim. Se x menor do que um, x ao quadrado menos um sobre x menos um. Sempre esqueço de dar o espaço aqui. Menos um. Mas de novo. Menos um. E 3 para o outro caso. Ok? Ó, para o outro caso. Então, ó, dá para ver aqui, ó, que nesse caso, a minha função, veja que ela vem se comportando igual a x mais um aqui pela esquerda, e quando x é igual a 3, ó, começa aqui. Então a gente tem um salto, né, na minha funçãozinha. Tá bom? Deixa eu passar de novo isso aqui para vocês. Eu vou apagar. Então, de novo, né? Ou eu posso fazer f de x igual a x ao quadrado menos um sobre x menos um. Meu Deus do céu. X quadrado menos um, ó, sobre x menos um. E aí depois fazer a outra, igual a 3. Não dá para ver que. Aquela hora parecia que era uma parábola, né? Mas acho que eu esqueci de digitar alguma coisa ali. Tá? Então, ó, dá para ver que a função vem se comportando de uma certa maneira até aqui, ó. Tá? O nosso limite aqui, ó, é x igual a um, tá? X igual a um, certo? Aqui é a linha, é o limite, é o lugar para onde eu estou indo, né? E aí veja que até pela esquerda ela vem até esse ponto, mas a partir de um ela deve se comportar assim. Então não fica muito claro. Então a gente pode usar aquela forma ali, né, que eu tinha até esquecido, mas eu já lembrei, é C
se o quê? X for menor do que 1, pode escrever assim. O que eu vou ter? Tá? Parênteses, fecha parênteses para não esquecer. Aqui em cima eu tenho x ao quadrado menos 1. Meu Deus, x menos 1. Aí, agora sim. E x menos 1 aqui. Se não, tá? O que esse comando está dizendo é o seguinte, ó. Se o x for menor do que 1, faça isso aqui. Se não, faça o quê? Senão a tua função vai ser 3. Certo? Aí dá para ver direitinho o gráfico da descontinuidade que está ocorrendo. Ó. Que legal. Viu? Bem joia, né? É um jeito diferente de trabalhar com GeoGebra aí, tá? Para fazer esse tipo de função. Beleza? Muito bem. Então agora vamos para o outro aqui. Cadê? Vamos para esse último aqui. Então, o que a gente pode concluir aqui? A função não é contínua, tá? Então, nesse caso, não é sempre, tá? Ela poderia ser, viu? Tá? Ela não é contínua nesse caso aqui. Não é porque ela é definida dessa forma que ela não é. Por exemplo, se ao invés de 3 aqui eu tivesse 2, ela seria contínua, certo? Então, se você olhar para cá, ó, deixa eu só voltar rapidinho ali, ó. Digamos que não fosse 3, que fosse 2. Tá? Vamos aqui, ó. Se não fosse 3, fosse 2. Ó, se fosse 2, ela seria contínua. Por quê? Porque ela viria se comportando como esta função x menos 2 menos 1, x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Ela viria se comportando assim até o 1, e a partir do 1 ela seria 2, constante. Ok? Então, pode acontecer. Pode acontecer. E neste caso, se essa outra para x maior ou igual a 2 ela fosse igual a 2, a função seria contínua. Tá? Então ela seria contínua ali. Agora, como é 3, ó, ela dá um salto. Então ela não é contínua. Beleza? Então, só para ficar esse alerta aí, né? Não é porque ela foi definida desse jeito assim, um pouco diferente, que ela não vai ser contínua. Ela poderia ser, mas ela não é porque a partir de x maior do que 1, o valor da função foi para 3. Se tivesse ido para 2, os limites laterais iam se coincidir, porque quando eu venho pela esquerda, com x pela esquerda, me aproximando de 1, ela tende a 2, e se eu tivesse 2 aqui, o resultado seria 2, então os limites laterais seriam iguais. Mas isso acontece neste exemplo? Não, neste exemplo não acontece. Então, F não